E há uma semana atrás, a Apple lançou a sua nova linha de iPhones, contando com 3 modelos, o iPhone XR, o XS e o XS Max. Porém, as mudanças não foram tão grandes assim. Então, nesse vídeo aqui eu vou tentar te ajudar a responder uma dúvida que muita gente estava tendo, inclusive eu. Será que vale a pena comprar um desses novos modelos de iPhone? Eu digo isso porque até antes do evento eu tinha certeza de que eu ia pegar o iPhone XS assim que ele lançasse. Mas talvez toda essa certeza tenha mudado. E antes de eu falar sobre isso, já se inscreve no canal e também ativa as notificações, que sempre tem vídeo novo com conteúdo de tecnologia bem legal para você. E começando falando um pouco sobre o que há de novo e o que é comum entre eles. E todos eles vêm com o novo processador A12 da Apple. E esse é o primeiro processador no iPhone a vir com a tecnologia de 7 nanômetros. Então aqui você pode esperar duas coisas. A primeira delas, que é o que acontece ano após ano, independente da tecnologia mudar, é uma melhor performance, porque a cada ano a Apple está inovando e trazendo o iPhone com uma performance melhor do que o ano anterior. Agora, além dessa performance maior, tem uma segunda coisa que deveria acontecer, que era uma melhor duração de bateria. Isso de fato acontece no chip A12, porém um pouco menos do que eu esperava, porque a duração de bateria do iPhone XS melhorou apenas 30 minutos, e isso eu achei muito pouco. E a segunda, entre aspas, novidade é que todos os aparelhos vêm com Face ID. E é claro, o Face ID não é nada novo, ele foi introduzido no ano passado no iPhone X, porém agora todos os modelos vêm com essa tecnologia. E junto com isso, todos os 3 modelos desse ano também perderam o Touch ID. Então, a única leitura biométrica do iPhone de 2018 é o Face ID. E é claro que tem um motivo para isso acontecer. É que agora todos os aparelhos vêm com display de borda a borda. O iPhone XS, por exemplo, tem as mesmas dimensões e o mesmo tamanho de display do iPhone X do ano passado. O iPhone XS Max é exatamente a mesma coisa que o iPhone XS na questão das configurações. A única diferença aqui é que ele tem um display maior, mas a única diferença que você vai notar mesmo aqui é no iPhone XR, porque ele também tem essa tela de borda a borda, porém a tecnologia do display é diferente. Diferente do iPhone XS e XS Max, que vem com tela OLED, o iPhone XR vem com um display de LCD. E não somente ele é de LCD, que é uma tecnologia inferior ao OLED, mas também a resolução dele não é muito boa, porque a resolução de tela dela é de 1792 por 828. Ou seja, isso não chega nem na resolução Full HD, e isso num display de 6.1 polegadas, que é um display grande. Então, por melhor que seja esse display LCD da Apple, uma coisa que você não pode esperar aqui é ter uma ótima resolução nele. Agora voltando para as coisas em comum entre os iPhones, e todos eles receberam um leve upgrade na câmera. Então, os iPhones XS e XS Max têm a mesma câmera dupla do iPhone X. Porém, a Apple trabalhou e fez algumas pequenas melhorias nessa câmera. Já a câmera do iPhone XR tem apenas um sensor, e ela é a câmera do iPhone 8, só que também com algumas pequenas melhorias. Mas tudo isso que eu falei dá para ser resumido de uma maneira bem fácil. O iPhone XS é apenas um iPhone X com poucas melhorias, e o iPhone XS Max é uma versão maior do iPhone XS. Já o iPhone XR, que é o aparelho de entrada, é um aparelho que eu esperava muito dele e tinha a impressão de que seria a melhor opção para a maioria das pessoas. Porém, a minha opinião sobre ele mudou bastante depois do lançamento. Aliás, tem uma mudança que muita gente estava esperando e ela até que veio para o iPhone, porém de uma maneira diferente do que a gente esperava. E também, isso é uma coisa que decepcionou bastante gente, que é a capacidade de colocar 2 chips no aparelho, algo que é bem comum nos aparelhos Android. E a questão aqui é a seguinte, os iPhones desse ano são Dual SIM, porém a questão não é tão simples assim, porque um dos chips que você vai conseguir colocar no iPhone é o Nano SIM, que a gente está tão acostumado há vários anos. Porém, o outro entre aspas chips que ele suporta é o eSIM. E o eSIM nada mais é do que a versão eletrônica do chip físico. Então, quando você abrir a gaveta ali do iPhone, você só vai conseguir colocar um chip, como é hoje atualmente. E esse outro chip que ele suporta, teoricamente, você só deveria ter que ir à loja e pedir para ativar uma outra linha. E o eSIM seria muito bom e muito prático se não fosse por 2 fatores. A primeira delas é que o iOS 12, que foi lançado ontem, ainda não dá suporte ao eSIM. Então, isso ainda vai ficar para uma atualização futura. Ou seja, os iPhones desse ano dão suporte ao Dual SIM, porém esse recurso ainda não está ativado nos aparelhos. E o segundo detalhe aqui é que mesmo quando a Apple ativar esse recurso no iOS, ele só está disponível apenas em 10 países. E o Brasil não é um deles, pelo menos por enquanto. Então, mesmo que o iOS lançado ontem tivesse suporte ao Dual SIM, você não conseguiria usar ele aqui no Brasil. E também não há nenhuma previsão de quando isso será possível, e esse suporte será dado pelas operadoras aqui do país. E dito tudo isso, nós voltamos à pergunta inicial desse vídeo. Será que vale a pena comprar um dos novos modelos de iPhone? E na minha opinião, para a maioria das pessoas a resposta é a seguinte: não vale a pena pegar nenhum desses modelos. E eu pensei bastante sobre isso, porque é uma dúvida que eu tinha.
eu só vi apenas dois cenários que até que vale a pena comprar o 10S ou o 10S Max. Mas no caso do iPhone XR, eu realmente acho que não vale a pena comprar esse aparelho. Mas aqui vão os motivos pelos quais eu acho que não vale a pena comprar os novos modelos. E o primeiro motivo talvez seja um pouco óbvio, que é a questão do preço. Isso porque os iPhones e todos os outros produtos da Apple, inclusive os acessórios, estão ficando cada vez mais caros mesmo lá nos Estados Unidos. E quando os produtos chegam no Brasil, as coisas só pioram, e esses preços ficam impraticáveis. O segundo motivo é que essa é uma geração S, e como sempre, ela traz apenas algumas poucas novidades. Só que no caso do iPhone XS, foram muito poucas novidades. Tão poucas que você praticamente não vê nenhuma diferença em relação ao iPhone X, a ponto de não valer a pena nem você trocar o iPhone X pelo XS, e também de você não comprar o iPhone XS, mesmo que você venha de alguma outra geração, seja ela o iPhone 7 ou o iPhone 8. O terceiro motivo pode ser uma coisa pessoal minha, então leve isso em consideração. Mas é o seguinte, o modelo de entrada, que é o iPhone XR, ele é um ótimo aparelho. Afinal, ele conta com o mesmo chip A12 e também várias outras configurações iguais ao iPhone XS. Porém, por melhor que seja esse display de LCD, ele tem uma resolução muito baixa. E para mim, isso é algo que chega a ser decisivo na hora de não comprar o iPhone XR. Eu sei que isso pode parecer exagero para algum de vocês, mas o fato é o seguinte, qual é a parte que você mais olha no aparelho? E independente do que você use, seja câmera, aplicativos ou qualquer coisa, a parte que você mais olha é o display. Então, como a tela é o que a gente mais olha, eu esperava algo bem melhor para um aparelho que vai custar pelo menos R$4.000 e provavelmente mais do que isso. Mas como eu disse, essa questão do display pode ser algo bem pessoal meu. Eu sei que alguns vão concordar comigo e vão ter a mesma opinião, mas eu sei também que alguns de vocês vão achar isso um pouco de exagero. Então, se você está nesse segundo time, é só você ignorar essa opinião do porquê eu não comprar um desses novos modelos de iPhone. E por fim, tem um último motivo, mas que também é uma sugestão. Porque o iPhone X já é um ótimo aparelho, com ótima performance, uma ótima câmera e também com uma duração de bateria que é bem semelhante à do iPhone XS. E além do iPhone X ser praticamente igual ao iPhone XS, com a chegada do iPhone XS, o preço do iPhone X vai ter uma redução significativa. E aliás, essa foi a minha grande mudança de opinião depois que eu assisti o evento da Apple na semana passada. Eu estava certo que eu ia pegar o modelo mais recente, que era o iPhone XS ou até o XS Max. Porém, depois de ver a apresentação e ver o que chegou de novo, eu mudei de ideia e muito provavelmente, se eu for pegar mesmo um iPhone, vai ser o iPhone X. Mas eu falei que tinham duas situações nas quais eu consideraria pegar o iPhone XS ou o XS Max. E no caso do iPhone XS, é somente para quem gosta muito de jogar jogos e jogos que sejam muito pesados. Porque hoje, qualquer jogo que você pegar, você roda tranquilamente no iPhone X. Porém, pensando um pouco para o futuro, e também pelos jogos que estão com vir, também com realidade aumentada, nesse cenário pode valer a pena comprar o XS ou o XS Max, porque a nova GPU conta com 4 núcleos, que é um a mais do que tinha no antecessor, que é o iPhone X. E aqui também entra a performance extra que o chip A12 tem em relação ao A11. E outra possibilidade que vale a pena comprar um novo modelo é para quem quer uma tela maior e uma duração de bateria no iPhone também maior. E aí nesse caso até vale a pena considerar o XS Max, porque ele tem uma tela bem grande, de 6.5 polegadas, e também uma boa duração de bateria, com uma autonomia de bateria de 1h30 a mais do que os seus antecessores. Mas sinceramente, mesmo que você queira uma tela maior e uma bateria maior, eu acho que o preço do iPhone XS Max é um absurdo. E ele já é um absurdo lá nos Estados Unidos, e eu nem imagino quanto ele vai ficar aqui no Brasil. Então, o que eu estou pensando em fazer para mim mesmo é esperar o iPhone XS chegar aqui no Brasil, e depois esperar mais um pouco e ver alguma promoção do iPhone X. E daí, o aparelho que eu pretendo comprar esse ano é o iPhone X. E como sempre, essa é a minha opinião pessoal. É claro que nem todos os pontos que eu falei aqui vão valer para você. E o que eu sempre sugiro é pegar esse vídeo, pegar as minhas opiniões e depois adicionar o que vale a pena para você e aí tentar tirar uma melhor conclusão. E o que eu sempre tento fazer aqui nesses vídeos é simplesmente ajudar as pessoas que ainda estão na dúvida. E uma coisa que eu quero saber aqui é a opinião de vocês sobre a nova linha de iPhones e também se você pretende comprar algum dos novos modelos ou se você também, como eu, pretende comprar o iPhone X assim que tiver uma redução de preço. Então, deixem as suas opiniões nos comentários aqui abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e de deixar o seu like aqui pra mim. Até a próxima. Fui!